Há um pesar que não pode ganhar voz, uma dor que continua e continua. Cadeiras vazias e salas de cinema vazias, onde os Potterheads se encontrariam não mais. Até que decidiram transformar Animais Fantásticos Onde Habitam em um filme. Eu sou o Lucas Tardan e sejam muito bem-vindos ao retorno do universo de Harry Potter aos cinemas. E se você pegou a referência ao papel em Miseráveis do Ed Redmayne no começo do vídeo, não esqueça de comentar para também concorrer a um pacote de delícias gasosas. E como a gente vai falar de Harry Potter, eu já fiz até menção aos Potterheads, eu tenho que falar um pouco do meu currículo. Eu não só li Animais Fantásticos Onde Habitam quando ele saiu junto com o Quadribol Através dos Séculos, como também li diversas vezes, pelo menos 3 vezes, cada um dos livros de Harry Potter, até um máximo de 7 vezes, já que a gente ficava relendo os livros antes do próximo sair. E porque eu li os livros várias vezes e eu posso falar mais do que você, que leu apenas algumas, ou que nem leu, é óbvio que não. Isso já não era verdade para o resto dos filmes de Harry Potter, já que o universo cinematográfico é separado dos livros, e é verdade menos ainda para o livro e para o filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu digo isso porque se antes os roteiristas tinham a liberdade de fazer as adaptações que fossem necessárias no translado do livro para os filmes de Harry Potter, agora eles não têm nem a liberdade de adaptação e sim de criação, já que Animais Fantásticos Onde Habitam não tem história alguma. O Animais Fantásticos é um livro-texto, um livro que seria usado em Hogwarts, ou seja, ele não é escrito por uma autora falando do universo, mas ele é escrito como alguém de dentro do universo. E esse alguém, justamente aqui na primeira página do livro, é identificado como Newton Artemis Fido Scamander. E é interessante porque o pouco que é falado no livro é contestado pelo filme, já que aqui diz que o Newton Scamander se diplomou na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, quando a gente sabe, pelo menos eu fiquei com essa impressão ao ver o filme, de que ele foi expulso de Hogwarts. E consultando a internet para fazer esse vídeo, eu descobri que não é que ele foi expulso, mas que ele foi quase expulso. Ou seja, ou eu não entendi o filme muito bem, ou eles já começaram a mexer na história, o que é plenamente justificável, já que também não existe nenhuma menção a uma criatura chamada Obscuro nesse manuscrito original. Mas tudo que eu disse até agora não é de forma alguma um ataque, sim eu tentando mostrar o tamanho da carta branca que a J.K. Rowling tinha para esse filme e para a série de filmes que vão vir em seguida. Então esse primeiro filme dos Animais Fantásticos não é uma carta branca apenas em espaço, já que ele se passa nos Estados Unidos, quando tudo que a gente sabia do universo Harry Potter de antes era da Inglaterra, como também de tempo, já que ele se passa muitas décadas antes do nascimento do Harry, e a única coisa que nós sabemos de fato sobre essa época é um pouco da história do Grindelwald, aquele bruxo das trevas, maligno e superpoderoso que foi mais ou menos derrotado pelo alvo Dumbledore. E a expectativa que eu criei quando eu vi pela primeira vez que Animais Fantásticos Onde Habitam seria roteirizado foi justamente a de uma carta branca. E assim como toda página em branco, quando o escritor vai escrever, ela pode se tornar algo fantástico ou algo nem tão bom assim. Mas felizmente, se tem um ponto onde eu acho que esse filme brilha é na construção do universo. Por ele se passar nos Estados Unidos, nós temos agora a diferença de como é a comunidade bruxa da Inglaterra em contraste com a comunidade bruxa dos Estados Unidos. Tem, por exemplo, as diferenças do governo. Em um nós temos o Ministério da Magia, no outro nós temos o Congresso. Em um nós temos o Ministro da Magia, em outro nós temos a Presidente. Mas o ponto talvez mais interessante nessas diferenças é justamente no trato com os trouxas, ou os non-magi, ou non-magi, que seriam os não mágicos. É o termo que é dado aos trouxas nos Estados Unidos. Especialmente tem uma cena no filme onde o Newt Scamander está discutindo como os trouxas são tratados na Inglaterra para como eles são tratados nos Estados Unidos. E parece que na Inglaterra eles são muito mais lenientes em relação aos trouxas, quando nos Estados Unidos eles parecem estar sempre à beira de uma guerra. E nessa hora o meu cérebro de ex-estudante de história se ligou. Porque quando a gente fala de trouxas, a gente está falando, na verdade, de grupos sociais segregados. Um grupo que se acha diferente do outro grupo. E nos Estados Unidos, todos nós sabemos que existe uma grande história de segregação racial, enquanto a Inglaterra se orgulha de nunca
ter tido escravos na sua ilha. E não necessariamente você tem que fazer o link com brancos e negros. Você pode fazer essa referência com qualquer grupo segregado. Inclusive, nesse momento, o Newt comenta como nos Estados Unidos eles são retrógrados, por não deixarem um trouxa e um bruxo se casarem, enquanto na Inglaterra isso já é permitido. Mas é claro que nem toda a construção do universo tem que ser recheada com a história dos direitos civis. A gente tem a chegada de uma nova escola de magia e bruxaria, a dos Estados Unidos, que ninguém conhecia, a não ser que você já fosse frequentante assíduo do Pottermore. Em outro momento do filme, a gente tem justamente uma discussão sobre qual seria a melhor escola de magia e bruxaria, Hogwarts ou Ilvermorny, que é a escola dos Estados Unidos. E é lógico que tem um momento em que o Newt diz que Hogwarts é a melhor escola de magia e bruxaria, ao que a sua interlocutora responde: Hogwarts, a melhor escola de magia? Hogwash. E é muito engraçado esse momento, porque Hogwarts vem justamente da palavra hogwash, que é uma expressão que quer dizer nonsense, besteira. E a gente podia ficar aqui falando sobre a construção do universo um dia inteiro. Eu acho que esse é o momento onde o filme brilha, porque justamente te dá aquela sensação pura de universo Harry Potter. Mas eu vou falar um pouco agora do roteiro. A construção dessa história, que diferente de todos os outros filmes de Harry Potter, não tinha referência alguma fora o Grindelwald. Grindelwald, o bruxo das trevas sinistro, que pode estar em qualquer lugar e ser qualquer pessoa. Onde você já escutou isso? Principalmente em relação aos Estados Unidos. É interessantíssimo como eles escolhem apresentar esse novo vilão de uma forma diametralmente oposta de como eles fizeram com o Lord Voldemort. Porque o Grindelwald é a face do terrorismo. E que melhor lugar para você apresentar um vilão com esses traços do que os Estados Unidos, que vem aterrorizado com esse problema do terrorismo há décadas. Outro momento que o filme brilha é na caracterização do Newt Scamander, um cara meio estranho, com dificuldade de lidar com as pessoas, e ainda coloca o personagem dele em contraposição com o do Non-Magi, o gordo simpático, porque é impossível você olhar para os dois e não pensar na dupla de comédia do gordo e o magro, mas que em oposição tem muita facilidade de lidar com as pessoas. E a caracterização do Newt Scamander se torna perfeita naquela cena que ele finge que está dormindo e aí ele entra na mala e a gente vê pela primeira vez como ele é no mundo dele. E ele muda da água para o vinho. Ele antes que era todo estranho, tinha dificuldade de lidar, finalmente está em casa. E com os animais ele se torna uma pessoa completamente diferente. E eu escolhi apontar todas essas qualidades que eu vi no filme antes para que você entenda que o problema desse filme não é que ele não tem momentos memoráveis, mas sim que ele é desnivelado entre esses momentos. O filme tem trechos que são densos em um nível que eu realmente não esperava. Ele trabalha cenas de abuso infantil, trabalha questões sobre o terrorismo. Além disso, ele trabalha a caracterização do Newt de uma maneira espetacular. Mas o problema está justamente no permear entre esses trechos. Tinham certas cenas que eu ficava olhando para a tela e me perguntando, sem brincadeira, eu ficava me perguntando por que elas estavam ali. E foi muito problemático para mim assistir esse filme porque uma dessas cenas é justamente no começo do filme. É a cena da troca ou quase troca 15 vezes das malas. Para você que não sabe muito bem do que eu estou falando, eu estou me referindo ao trecho logo no começo do filme, quando quase ocorre a troca das malas do Newt com a mala do Non-Magi, o gordo simpático. E o meu problema com essa cena é tanto nível racional quanto emocional. Emocionalmente, porque eu me senti como se eu estivesse assistindo mais uma vez aquela cena horrorosa no meio da Batalha dos Cinco Exércitos, quando tem um cara com um sutiã no meio da guerra. E racionalmente, porque o plot device da troca de maletas é algo tão clichê e tão utilizado, e é alguém que consegue desenvolver a caracterização do Newt de uma forma fantástica depois do filme, claramente tinha a habilidade de fazer algo muito melhor do que isso. E tem mais uma cena lá para metade do filme, quando eles estão tentando capturar um animal que fugiu, que eu me senti como se estivesse assistindo uma animação infantil, ou Os Trapalhões de novo, ou até mesmo uma das partes bobocas de uma série que é muito boa, mas tem cenas que são bobocas, que dá a Lenda de Aang. Então assim, eu fico me perguntando o porquê daquelas cenas estarem ali. É um humor muito escrachado e um filme que eu identifico muito mais como sendo de um humor britânico, um humor mais sutil,
um humor que é dado pela caracterização do Newt, das diferenças dele e do gordo simpático. Uma possível explicação é que essas cenas estejam lá por causa do público infantil. Só que eu não gosto de ver filme em 3D, então naturalmente eu já espero até ter passado um pouco da bilheteria inicial do filme, quando eles começam a colocar o filme em 2D para assistir. E a sessão que eu vi era uma sessão próxima do almoço, e ainda já depois da bilheteria inicial, então basicamente só tinha eu e um monte de mães com seus filhos. E aí toda vez que tinha uma cena boboca dessas eu olhava para a tela e para as crianças, porque talvez o filme estivesse conversando muito bem com elas e o problema fosse eu. Só que elas ou não tinham reação ou não estavam nem assistindo ao filme mais, porque aliás esse é um filme muito longo e trata de questões muito pesadas, então claramente o público não é infantil. E pelo que eu vi, até mesmo as cenas que me parecem ser voltadas para esse público não tiveram efeito. Na minha opinião, Animais poderia ter sido um novo passo para o universo Harry Potter, meio que um Ordem da Fênix ainda mais denso, só que acabou não sendo. Ele se perde entre momentos que são caramba, eu realmente não esperava ver algo como isso aqui, e momentos que são ou falta de criatividade, ou que são para atender um certo específico de público, mas de novo, com falta de criatividade. Eu entrei em Animais quase sem expectativa, quando começou aquela música que te remete ao universo Harry Potter, eu lógico que fui às nuvens, mas eu saí, assim, meio sem saber o que eu achei do filme. E eu acho que esse é um filme que não é ruim, com certeza não é ruim, mas também não é um filme ok. É um filme que poderia ter sido mais do que ele foi. E eu não sei se isso é melhor ou pior do que ser um filme ok. Porque assim, o que o filme tem de ruim não anula o que ele tem de bom. Mas ao mesmo tempo, o que ele tem de bom não mitiga o que ele tem de ruim. Ele é um filme que é ruim e bom, o que te deixa mega frustrado. Eu tô frustrado desde que eu vi o filme, porque eu não consigo classificar ele como bom ou ruim. Mas assim, algo que pode ser bom em relação a essa opinião é que eu tô com menos expectativa pro segundo filme, o que em si só já pode ser algo fantástico. Mas essa foi a minha opinião sobre Animais Fantásticos Onde Habitam. Agora eu quero saber qual foi a sua. E só uma observação, se você não quer spoiler sobre o possível romance do Newt Scamander, não leia o livro para não saber qual é o nome da sua futura esposa.